Na compra de um Marmitex ou marmita, você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. A Defensoria Pública propôs uma ação civil pública contra a Copasa, devido ao contrato entre a Prefeitura Municipal e a empresa para coleta e tratamento do esgoto sanitário da cidade de Guaxupé. De acordo com o juiz Dr. Milton Furquim, ele condenou a Copasa na suspensão da cobrança da taxa de esgoto na conta de água de imediato, mas a empresa recorreu e conseguiu com o relator da apelação uma suspensão do efeito imediato da sentença, até que seja julgado o mérito em outras instâncias. Bom, nessa ação civil pública, ela foi proposta pela Defensoria Pública contra a Copasa e o município de Guaxupé, alegando, de que o projeto de lei na época que autorizou o município a formalizar o contrato com a Copasa teria ocorrido vícios na formação desse projeto de lei. Que espécie de vício seria isso? A Defensoria Pública entende que esse projeto de lei, autorizando o prefeito a formalizar o contrato com a Copasa, tratava-se de aprovação desse projeto somente por lei complementar. O que é aprovação por lei complementar? Isso quer dizer que, na lei orgânica do município, todas aquelas hipóteses de leis que somente são aprovadas através de uma lei complementar devem estar previstas na lei orgânica. Fatos que não estão previstos na lei orgânica ou não constam daquele rol que são aprovados pela lei complementar são leis que podem, devem e são aprovadas por maioria simples. Então o Ministério Público entendeu que aquele projeto de lei autorizando o município a firmar o contrato com a Copasa só podia ser feito através de lei complementar. E a lei complementar era a cidade que forma. Ela tem que ter a maioria mais um. A maioria da Câmara mais um. Mas nesse caso, como havia aquela dúvida se a aprovação era através de lei complementar ou não, ele acabou dando o voto dele e aí com isso completou os seis votos. Bom, diante disso, o autor da ação entendeu que a formação dessa lei, no seu nascedor, na sua formação, havia um vício de forma de que a lei estava viciada, de que ela não poderia ter sido aprovada com o voto do presidente da Câmara. A razão pela qual, então, ele propôs a ação civil pública, objetivando o reconhecimento para que fosse anulada essa lei complementar. Essa lei que aprovou o contrato entre o município e a Copasa. Se ao final ficasse caracterizado que realmente teria havido vício de forma na formação dessa lei, a ação seria julgada procedente e, julgando procedente, esse projeto de lei seria anulado. Anulando-se esse projeto de lei, estaria evidentemente aí você anulando o contrato formalizado entre a Prefeitura e a Copasa. Mas não foi o caso. Eu cheguei à conclusão de que a aprovação dessa lei se fazia por maioria simples e não pela lei complementar, através de voto qualificado, e o simples fato do presidente ter votado não cometeu nenhum erro, nada que fosse de má fé, porque com 5 votos já estava aprovada a lei. Então o voto dele ou não o voto dele não ia fazer diferença alguma.
Então, por este viés, né, eu julguei improcedente o pedido da Defensoria Pública. Mas, além disso, a Defensoria Pública formalizou um outro pedido, no sentido de que a Copasa fosse condenada, considerando que se tratava de um contrato leonino, de um contrato onde somente a Copasa levava vantagens, né, o município e a população em desvantagem. Como a primeira questão eu enfrentei e julguei improcedente, agora eu teria que enfrentar essa segunda questão ligada pela Defensoria Pública, a autora da ação. Bom, aqui no meu modo de entender, está claro, evidente, de que realmente esse contrato formalizado com a Copasa, ele traz realmente muito peso, muita dificuldade, muita exploração em relação aos seus usuários, em relação à população que depende desse serviço. Está certo que ninguém se recusa a fazer o pagamento de uma tarifa de esgoto desde que o serviço esteja sendo prestado. E no caso, a população vem pagando esse serviço, né, desde o início da formação desse contrato, sem que todo o sistema de esgotamento esteja pronto. Pois a gente não consegue, as pessoas não conseguem entender. Poxa, como que eu vou pagar por um serviço que eu não sei quanto que eu vou usufruir? Eu vou pagar por um serviço, primeiro, para que a Copasa, evidentemente, venha a fazer o serviço, e lá na frente, anos após anos, é que eu vou utilizar. Então, é evidente que as pessoas não aceitam e não entendem isso. E a Copasa, ela realmente usou de um expediente, aqui eu não diria se é um expediente realmente de má fé, porque consta de um contrato, né, um contrato muito bem estipulado, muito bem trabalhado, mas ali diz que dentre as várias fases, né, em que ela tem que cumprir para que ela possa dar esse serviço complexo aí, né, junto à população de Guaxupé, basta que, dentre todas essas fases, uma só fase esteja em andamento ou tenha sido iniciada, para que ela possa então cobrar as tarifas, 50% do valor da tarifa da água. E quando ela terminar com todo esse serviço, né, o sistema, aí passa a cobrar 100%. Então, veja bem, a legislação permite que a Copasa cobre já uns 50%, desde que ela dê início na realização do serviço. Por exemplo, a coleta é uma das fases, né, desse complexo todo, desse sistema. Ela fazendo a coleta, somente a coleta, já dá a ela direito dela cobrar essa tarifa, independentemente dela ter cumprido, dela ter realizado as demais fases desse processo. Então, é evidente que ela só leva vantagem. E mais, o que eu trabalhei na sentença também foi o seguinte: durante quantos anos, ou até quando, a população de Guaxupé vai continuar pagando essa tarifa sem que o serviço esteja pronto? Até quando? Ad eterno? Isso é possível. Ela tem, evidentemente, que estabelecer um prazo, um período, uma data, para ela dar esse serviço pronto. Porque o que ela não pode é colocar o contribuinte com uma espada na cabeça e dizendo: olha, você vai ter que me pagar essa tarifa enquanto nós estivermos prestando esse serviço. Agora, quando nós vamos terminar, nós não sabemos. Então, fica assim um contrato aí infinito, ad eterno. Então, eu entendi que, por esse lado também, a Copasa estaria explorando o cidadão contribuinte. Faz-se necessário, e aqui eu acho, né, que as autoridades deveriam sentar junto com a Copasa e colocá-la realmente aí junto à parede, enfim,
para que ela estabeleça, defina um prazo para entregar realmente essas obras prontas, para justificar esse serviço que ela está cobrando, né? E mais, recurso para a Copasa não falta, em hipótese alguma. Primeiro, porque ela já está recebendo antecipadamente dos contribuintes do Guaxupé para fazer o serviço. Então, quem está financiando, quem está custeando o serviço é o contribuinte do Guaxupé. Deficitário, ela nunca veio para dizer que é deficitário. Mas ainda que fosse deficitário, uma coisa que ninguém sabe é o seguinte: tudo que for arrecadado no Guaxupé, se num determinado período houver sobra aqui, e vamos imaginar que num outro município, numa outra cidade, ela esteja fazendo o mesmo serviço que está sendo feito no Guaxupé, se lá está faltando recurso, o recurso arrecadado no Guaxupé, ela pode simplesmente enviar para outra cidade que esteja fazendo o mesmo tipo de serviço, para custear os gastos lá. E vice-versa. Se aqui também faltar, basta que ela faça a transferência, envie um aporte necessário de outro município para Guaxupé. Então, alegar falta de recurso, é impossível a gente admitir isso. Então, recurso para fazer o serviço ela tem. O que está justificando essa demora em entregar o serviço totalmente pronto, eu não consigo entender até hoje. Então eu coloco na minha sentença também de que até o momento a Copasa só teve lucro, ela não pode ter tido prejuízo de maneira alguma, e recursos não lhe faltaram para que ela possa entregar esse serviço dentro de um prazo razoável. Basicamente, a minha decisão foi nesse sentido. E ela pode recorrer também. Bom, o que aconteceu? Eu sentenciei, primeiro, eu não determinei que que a Copasa tivesse que fazer a devolução daquilo que ela já recebeu. Por quê? Porque o próprio contrato, que é a lei entre as partes, já autoriza a Copasa a cobrar o serviço, a tarifa, desde que ela esteja cumprindo apenas uma das etapas do contrato. O exemplo que eu dei: se ela estiver fazendo a coleta, a lei autoriza que só pela coleta ela já possa cobrar essa tarifa, que é o equivalente a 50% da cobrada na água. Então, se a lei autoriza a cobrar, não há sentido eu determinar que a Copasa fizesse a devolução. Não. Mas aí eu determinei que a Copasa, a partir da data da sentença, estaria proibida dela cobrar qualquer tarifa referente à Copasa, referente ao esgoto, enquanto ela não entregasse o serviço finalizado. Enquanto não terminasse as obras, não entregasse todo esse sistema pronto, a partir da data da sentença ela não mais poderia cobrar a tarifa. A que já cobrou está cobrada, mas de hora em diante não mais poderia. O que ocorreu? Ocorreu que a Copasa, evidentemente, ela entrou com o recurso dessa minha decisão. Ela entrou com o recurso da sentença. E, nesse recurso, ela requereu ao desembargador, que é relator do recurso do Tribunal de Justiça, que fosse concedido a ela o efeito suspensivo da minha sentença. Porque a minha sentença, ela determinava que imediatamente, assim que ela fosse intimada da sentença, ela já não mais poderia cobrar a tarifa. Então, a sentença tinha efeito de imediato, né? Ela já tinha efeito de imediato. Ela, então, no recurso, ela requereu que o relator concedesse o efeito suspensivo, no sentido de que ela não tivesse, ou melhor, no sentido de que ela pudesse continuar cobrando as tarifas até que seja julgado o mérito. Isto é,
o que ela, bem da verdade, pediu ao relator da apelação é que o relator proibisse esse efeito imediato da sentença, de que a sentença não poderia, então, surtir esse efeito imediato, mas sim após o julgamento do mérito, se o mérito for julgado positivo, no sentido de que realmente a Copasa vem cobrando de forma a dificultar, enfim, trazer realmente graves transtornos, problemas de ordem financeira à população de Guaxupé. Então, o que ela conseguiu nesse primeiro momento foi exatamente isso. Conseguiu, junto ao tribunal, que fosse concedido o efeito suspensivo, de modo que a sentença não tem, neste momento mais, efeito concreto. Há necessidade de aguardar agora o julgamento. Basicamente é isso. Chegou a hora de Guaxupé revisar o seu plano diretor e implantar o seu plano de mobilidade urbana. A sua participação direta e sua opinião são de fundamental importância para o planejamento, progresso e desenvolvimento de nossa cidade. Por isso, fique atento para as agendas de seminários e os fóruns que ocorrerão em diversos bairros pela cidade, de 23 a 27 de abril. Convide seus amigos e familiares. Mais informações pelo telefone 3559-1060. Prefeitura de Guaxupé, planejando o futuro, garantindo o progresso.